Senhor meu Deus e meu Pai. Graça lhe demos, Senhor meu Deus, nesta noite, Pai. Apresentando, Senhor meu Deus, nesta noite, Pai querido, o teu servo, Pai. Através do teu servo, o Senhor venha falar com a sua igreja nesta noite, Senhor. Usa o teu servo nas suas mãos, Pai querido, para transmitir a sua palavra, Senhor, com autoridade, Senhor, do seu Santo Espírito nesta noite, Pai querido. É que a sua igreja quer ouvir a sua voz, e nós lhe agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Cumprimento a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Queridos, aproveitando que estamos em pé, quero que vocês abram a Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 1, alguns versículos da palavra do Senhor. Queridos irmãos, hoje um culto especial, culto aonde a igreja lembra, em memória da morte e ressurreição de Cristo. A razão de estarmos aqui é para agradecermos a Deus pelo grande privilégio de sermos escolhidos por Ele. E eu quero, nesta oportunidade, falar sobre a queda do rei Acasias. Este homem era filho do rei Acabe. Quando a gente medita nesse texto, a gente percebe, para cada tempo, Deus levanta alguém com coragem, com autoridade, para mudar a cena, mudar o quadro, porque o povo de Israel estava sendo abalado, levado a adorar a outros deuses que não eram o verdadeiro Deus. E Deus levanta Elias, o homem que aparece em cena, para tirar a afronta do povo de Israel. Eu estava pensando, irmãos, no meu coração, que em todo tempo Deus tem alguém para esta situação. E eu louvo a Deus que nós aqui estamos vivendo um tempo maravilhoso, aonde que temos palavra de Deus para nós nos alimentar. Amém? Lemos então, segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei e lhe disse: que há que voltaste? E eles lhe disseram:
um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dize-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama em que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse: qual era o trajo do homem que veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem de vestidos de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tesbita. Os irmãos tenham a bondade, tomem os vossos assentos. Queridos irmãos, podemos perceber que o rei Acasias reinou pouco tempo, mas veio vindo uma decadência espiritual do povo. Desde o seu pai, que vinha trazendo a nação para adorar Baal, e agora o seu filho, ele segue o caminho do pai. E aqui nós observamos que o rei Acasias, ele caiu, adoeceu e estava preocupado com a sua saúde. Quem não fica preocupado? Certamente ele se sentia muito enfermo. E ele manda os mensageiros a consultar, aleluia, o Deus de Ecrom, Baal-zebube. E quando os mensageiros saem, Deus, através do anjo, disse a Elias: vai encontrar com os mensageiros do rei Acasias. E eu estava pensando que de Deus ninguém se esconde. Como que Elias ficou informado desta comitiva que ia consultar, sendo ele um rei, sendo ele o guia, o líder da nação? Eu considero que era uma vergonha para a nação de Israel, que tinha um Deus todo-poderoso, para deixar de consultar o Deus vivo, o Deus de Israel, para consultar alguém que tem boca e não fala, tem olho, mas não enxerga. Aleluia! Louvado seja Deus! E Elias, cheio de autoridade. Eu penso, meus irmãos, que para todo tempo Deus tem alguém que tenha coragem. Precisamos ter coragem. Precisamos sermos audaciosos. Precisamos ter autoridade no Deus que nós servimos. E ele não titubeou, porque o anjo disse: você vai, Elias, aleluia, e diga para os mensageiros o que o rei não esperava receber. Ele recebeu o recado de Deus de Israel, que ele tinha abandonado. Louvado seja Deus. Acasias, um homem, nos foi ao encontro, e nós voltamos rapidamente para trazer o recado que ele nos deu. Qual é o recado? Aleluia! Da cama
que você está deitado, não vai levantar. É duro, mas é verdade. Nós não podemos, meus irmãos, simular, dizer algo que Deus não nos disse. Mas Elias, cheio do fogo do Espírito Santo, eu estava meditando, irmãos, e o Espírito Santo de Deus falava em meu coração. Quantas vezes estamos preocupados com a nossa saúde física? Aleluia, assim como o rei Acasias. Mas muito mais, irmãos, devemos estar preocupados. O que vai acontecer para mim e para você após a morte? Aleluia. Quem não quer saúde, eu quero, você também quer. Mas é um pouco de tempo. O nosso corpo físico pode tombar, mas temos que enfrentar uma eternidade. Aleluia. E o rei estava preocupado com a sua saúde física, que é claro que é normal do ser humano. Falamos muito de céu, mas quando estamos para partir daqui, as nossas pernas tremem, mas louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não quero, irmãos, me ater tanto nesta questão, mas eu quero dizer que nesta época Deus tem Elias. Aleluia. Deus tem Elias para todo o tempo, e para esse tempo Deus tem levantado homens e mulheres para fazer a diferença. E o rei, ouvindo o recado, pensando em pedir ajuda, e a Bíblia nos diz, meus irmãos, que ele foi procurar ajuda num lugar errado. E nós precisamos, irmãos, termos a direção de Deus para não errar o alvo. Aleluia. A nação estava destruída, a nação estava quebrada. Aleluia, mas tinha um Elias cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Para mostrar que em Israel ainda tinha alguém, aleluia, que tinha autoridade recebida de Deus. E o rei Acasias mandou o primeiro capitão com 50 homens para enfrentar Elias. Elias estava no monte, estava na colina, e chegaram o capitão e disse para Elias: homem de Deus, nós somos enviados do rei Acasias, e louvado seja Deus. Elias disse com palavras vindas do trono de Deus: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você, capitão, com todo os seus 50. Mandou a segundo capitão, da mesma forma, foram consumidos. Queridos irmãos, com o homem de Deus não se brinca. Com as coisas de Deus temos que levar a sério. E eu, irmãos, imagino que, não na minha concepção, eu creio que Elias, da mesma forma, não queria que assim acontecesse. Eram sem nomes que tinham sido consumidos.
Mas ele não estava fazendo a vontade própria, ele estava defendendo o reino de Deus. E quando estamos defendendo com seriedade, acontecem coisas que nós não acreditamos. E nós, quando vemos Deus operar, nós ficamos admirados. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos irmãos, veio o terceiro capitão, se apresentou dizendo para Elias: tenha misericórdia de nós. Já 100 homens, os 2 capitães com os seus 50 foram consumidos pelo fogo. Tenha misericórdia. Elias ouviu, e o Senhor, o anjo do Senhor disse: pode descer, vai com eles. Aleluia. Quando Deus manda, Elias obedece. Ele foi. Quem sabe Acasias, muito bem cuidado. O Acasias, dentro de um palácio, com guardas, com mobílias de ouro, mas poderia cuidar das coisas terrestres, mas do espiritual ele não tinha proteção. Podemos ter tudo na vida, mas não podemos esquecer que nós temos que ter a proteção do nosso Deus. Aleluia. Não adianta nós confiar nas coisas desta terra. Podemos estar bem guardados, mas quando chega a hora de Deus falar conosco, Ele fala e Ele resolve, Ele destrói o que tem que destruir. Cai fogo do céu. E Deus então usa Elias: olha, da cama que você subiu, você não vai descer, você vai morrer. E assim aconteceu. Aleluia. Eu estava lembrando, vendo que Elias era o homem do fogo, quando a Bíblia nos fala que certa oportunidade ele estava no anonimato, e o pai de Acasias estava governando, levando o povo para adorar Baal. Louvado seja Deus. Deus levantou Elias, ele aparece e disse para o rei da época: aleluia, o rei, você fique sabendo que não vai chover enquanto eu não dar ordem. Irmão, ele tinha tanta comunhão com Deus, aleluia, ele vivia tão perto com Deus, que ele mandava nos céus, mandava na terra. E eu louvo a Deus, queridos irmãos, que ele foi usado naquela época para poder então desafiar o rei da época, para mostrar quem era o Deus de Israel. Quem é o Deus dessa igreja hoje? Quem é o nosso Deus? Como todos sabem, aleluia. O que aconteceu? Lá Deus mandou fogo para queimar o holocausto. Mas aqui Deus enviou fogo para matar os homens. Para todo tempo Deus tem algo a fazer. Falando em fogo, eu quero dizer para os irmãos
o que o Senhor Jesus vem falando ao meu coração a respeito do fogo. Nós, irmãos, precisamos de fogo, não para matar. Precisamos de poder de Deus para restaurar a comunhão da igreja com o Rei da Glória. Aleluia. Queridos irmãos, Jesus, ele disse antes de subir ao céu: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram no cenáculo orando, pedindo poder. Em Atos 2 e 3 diz que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aleluia. Irmãos, estamos precisando de poder de Deus. Voltarmos a ver Jesus batizando os crentes com o Espírito Santo. Precisamos, obreiros, ver o fogo caindo, pastor Leandro. Aleluia, obreiros que me ouvem, eu quero ver, aleluia, línguas de fogo. Louvado seja Deus, dons do Espírito Santo em nosso meio. Aleluia, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo ou não batiza? Aleluia. Há línguas em nosso meio ou não há mais língua? Há dons do Espírito Santo ou não há mais? Precisamos desafiar esta geração. Estamos vivendo o último momento da igreja. A igreja sobreviveu até o dia de hoje, porque teve homens cheios do Espírito Santo, que pediam fogo do céu, e o fogo descia. Aleluia. Em Levítico, capítulo 6, e o versículo 13 nos diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia. Que arda nas nossas vidas, irmãos, o fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo, irmãos, não é emoção. Fogo do Espírito Santo é algo que contagia, é algo que nos dá autoridade, é algo diferente, é uma unção de Deus na vida de cada crente. Cada um tem que receber línguas repartidas como de fogo. Aleluia. Louvado seja Deus. O fogo santo no altar precisava ser mantido aceso. Queridos irmãos, como vamos manter? Às vezes é fácil nós principiar o fogo, mas permanecer não é tão fácil. Mas, irmão, o holocausto, para manter aceso, o sacerdote tinha que sempre estar colocando lenha no altar. Aleluia. E hoje, para o altar, obreiros e igreja estar aceso, nós precisamos lenha. O que é a lenha? É a palavra de Deus. O que é lenha? O que incendeia? É a palavra de Deus. E o que mais, irmãos? A oração.
A oração move o braço de Deus. A oração manda fogo do céu. Aleluia! E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que quem iniciou esse fogo, aleluia, foi Deus. Levítico 9:24, porque o fogo saiu de diante do Senhor, foi de diante do Senhor, foi dele que ele que incendiou. Aleluia, e nós estamos ainda sentindo a brasa do Espírito Santo. Precisamos, irmãos, buscar poder de Deus. O povo não está mais acostumado a ver a glória de Deus realmente se manifestando em nosso meio. Parece que tudo é normal, ninguém mais sente aquele desejo de receber poder de Deus para fazer a obra. Mas ainda existe um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que reveste crentes, um Deus que Elias servia, e ele tinha comunhão com Deus. E nós precisamos, aleluia, mais do que nunca. Então, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, e caiu sobre as suas faces. É só Deus operar que o povo cai debaixo da glória de Deus. Aleluia, eu sinto a liberdade do Espírito Santo, eu sinto Deus nesta oportunidade. Aleluia, o Deus de Elias está aqui. Aleluia. O fogo de Deus tem que estar presente hoje em nossas vidas. Quando Jeremias, a Bíblia diz aqui, capítulo 20, versículo 9, então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isto foi no meu coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. O homem Jeremias, profeta das lágrimas, ele disse, olha, não quero mais lembrar, não quero mais falar nesse nome. Quantas vezes, irmão, creio que não é só eu, os obreiros, pensaram, chega, não vou mais falar, chega, aleluia. Mas ele sentiu um fogo dentro dele, e este fogo incendiou a sua alma, e ele não parou, não pare. As lutas, meus irmãos, são cotidianas na nossa vida, mas nós temos que ser incendiados por Deus. Aleluia, Reilamande, Keilamanda, Ramagai. Aleluia. Será que não há Deus em Israel? Elias disse para Acasias, filho de Acabe, não há Deus para que você vá. Queridos irmãos, hoje nós vemos muitos crentes místicos, não tem aquela firmeza em Deus, e às vezes quando tem qualquer movimento, eles vão atrás dos profetas, atrás de fogos estranhos. Mas nós temos o Deus de Elias aqui, temos profeta de Deus aqui, e eu desafio esta igreja. Nós temos profetas aqui, nós temos homens e mulheres de Deus. Não saia para lugar nenhum. Aqui tem médico, aqui tem remédio, aqui tem tudo. Aleluia.
Louvado seja Deus. Queridos, Isaías estava vivendo uma época que o povo estava estragado. O povo vivia no meio de um povo de impuros lábios, da cabeça aos pés chagados, enfermos, espiritual. Mas no momento, Deus, no meio desse quadro, Deus fala com Isaías. E no meio desse mundo que nós estamos vivendo, que nada mais é pecado, nada mais é errado, tudo está no controle de Deus, sem demora. Aleluia! O anjo do Senhor pegou uma brasa do altar, passou nos lábios de Isaías. Aleluia! Eu disse para Deus: ainda tem brasas no altar da Igreja Assembleia de Deus. Ainda tem brasas acesas para queimar os nossos lábios, para que venhamos profetizar para esta igreja e podermos dizer para Deus: envia-me a mim. E eu ouço o Espírito de Deus dizendo para a igreja: a quem enviarei? A quem enviarei? Xalamai, Astalamai. Sinta o chamado de Deus. Aleluia! Tem mãos acenando. Aleluia! Esta igreja é uma igreja missionária. Aleluia! A quem enviarei? Aleluia! E Jeremias, depois de queimado, de purificado, envia-me a mim. Aleluia! E eu vejo Deus, aleluia, dizendo para nós, irmãos, aleluia, os céus, meus irmãos, está aberto, a oportunidade Deus está abrindo. Aleluia! Que a chama do Espírito Santo venha nos levantar para nós desafiar o Deus desse século. Esse século precisa de homens como Elias, de coragem. Não teve apadrinhamento quando ele se levantou. Aleluia! Ele achava que estava sozinho. É ou não é? Às vezes nós pensamos que temos sozinho, não temos não. Aleluia. Tem 7.000 que não se curvaram. Aleluia! Tem 7.000 que não se dobraram. Tem os 7.000, eu creio, nesta igreja, que não se contaminaram, estão aí para fazer a diferença. Aleluia! Digo aos irmãos que por vezes nós nos sentimos desafiados. Aleluia! Mas não devemos, irmãos, nos curvar. O Deus desse século está tomando por vezes o seu espaço, mas o anjo do Senhor, como levantou Elias, aleluia, ele está aqui poderoso. Falando nisto, a Bíblia nos fala de Eliseu, sucessor de Elias. Quando Deus falou com Elias, chegou o momento, tu andou tanto comigo,
Tu tem tanta comunhão comigo, tu tem tanta comunhão com o céu. Eu vou fazer algo extraordinário. Tu não vai provar a morte. Aleluia. Eu vou te levar de corpo, alma e espírito. Aleluia. Um dia, irmãos, se Jesus, eu não sei, está tão perto a vinda, que pode até eu mesmo não provar a morte e ser arrebatado. E eu percebo que eles estavam em Gilgal. E Elias e Eliseu saíram de Gilgal e foram a Betel. De Betel foram a Jericó. De Jericó foram até o Jordão. E em todos esses locais, Elias disse para Eliseu: fica aqui que eu vou ir mais à frente. Eu não fico. Tão certo como Deus vive, se eu te acompanhei toda a tua caminhada, eu vi milagres. Aleluia. Eu vi o Jordão se abrir. Eu vi milagres. Eu não te deixo, eu não te largo. Aleluia. Glória a Deus. Digo aos irmãos que nós temos legados. Elias deixou para Eliseu um legado. Aleluia. Ele deixou um testemunho que alguém, aleluia, não desistiu. Eu entendo que seria como uma prova para Eliseu desistir, mas ele não desistiu. E eu digo para a igreja: não desista. Aleluia. E quando Elias e Eliseu passaram o Jordão, não passaram de barco, não passaram de outros meios, mas Elias, cheio de autoridade, pegou a capa, jogou no Jordão, e o Jordão se abriu. E eles dois passaram do outro lado, mas do lado de cá ficou 50 homens. Para quê? Para ser testemunha. Deus não faz nada que não tenha testemunha. E nós somos testemunha do que Deus tem feito. Aleluia! E quando por aonde Eliseu e Elias passavam, todos diziam para Eliseu: o Senhor vai tomar de ti, vai arrebatar Elias. E Eliseu dizia: eu sei, calai-vos, não precisa, vocês estão me falando. Não sei quem anunciava, mas uma coisa eu sei, que existia um Deus que avisava: eu vou arrebatar Elias. Não precisamos nós, irmãos, de outra coisa, a não ser, estamos ouvindo os quatro cantos desta terra: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aleluia! Nos preparamos, nos santificamos, igreja, Jesus está voltando. Aleluia! Quando Elias foi arrebatado, ele não precisava mais da capa, a capa caiu. E quando caiu, Eliseu pegou a capa e jogou, lançou no Jordão, e o Jordão se abriu. E os testemunhas disseram: o Deus de Elias está na vida de Eliseu. O Deus de Elias está na vida de Eliseu. Aleluia.
Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe, que Deus encha esta igreja do Espírito Santo. Como eu desejo ver a igreja falando língua, a igreja chorando, glorificando a Deus. Aleluia, nasceu no fogo, foi inaugurada com fogo, e o fogo não pode deixar apagar. Nós não podemos deixar apagar o fogo. Nós temos que botar a lenha, que é a oração, que é o jejum, que é a consagração. Aleluia, eu sinto. Quantos irmãos estão sentindo o Espírito de Deus? Não se conforme, irmãos. Ore a Deus, sinta como Jeremias sentiu o fogo arder. Na minha caminhada, muitas foram as lutas que eu pensava assim: não quero mais, vou entregar tudo. É muita luta, mas ia para a oração. Aleluia. Luta, irmão, não derruba crente. Aleluia. Escute bem, luta não derruba crente. Quem derruba crente é o pecado. Aleluia. O diabo não tem poder na nossa vida, porque nós temos o Deus de Israel. Ele venceu, e nós em Cristo haveremos de vencer. Aleluia, louvado seja Deus. Eu creio, meus irmãos, que Deus, Ele levou não somente o Elias, mas Enoque, Moisés, e um dia, aleluia, esta igreja será arrebatada. Temos moradas no céu. Não desanime, não caia como fez o rei Acasias. O rei Acasias estava no seu trono, cheio de pompa, com a vida toda estragada. Deus levantou um homem. Aleluia. E quer Deus levantar homens nos nossos dias. Aleluia. Deus vem me falando, Deus vem me cobrando. Como todos os irmãos bem sabem, que agora eu estou mais sem responsabilidade porque, irmãos, às vezes ninguém imagina. Vocês percebem, eu noto, que o pastor Leandro não pregava o pastor João, conforme está pregando. Estas mensagens que Deus tem dado, é uma mensagem de líder, é uma mensagem de pastor, presidente. Aleluia. E Deus tem falado. Aleluia. Te consagra. Eu quero te usar, não para aparecer, mas eu quero que Deus me use. Assim como Eliseu, ele pediu para Elias. Ele não pediu ouro, nem prata, nem fama, mas eu quero o Espírito que está na tua vida, não um espírito mesquinho, mas um espírito dobrado, poder de Deus dobrado para fazer a obra. E eu estou pensando que agora Deus precisa nos levantar. Você que está idoso, não tem mais aquela responsabilidade, não pesa sobre os ombros aquela parte administrativa, decidir. Às vezes a gente diz assim lá no banco: se fosse eu tomaria esta atitude, eu excluía. Enfim, se fosse você,
mas como você não é. Mas no momento que você assumir, você não faz o que você pensa, porque o peso pesa nos ombros e a responsabilidade é muito maior. Um dia, eu e os obreiros vamos prestar conta do nosso ministério. Eu agora, aquele peso de responsabilidade saiu dos meus ombros. É claro que a gente se preocupa, mas agora não está sobre mim. Mas vocês, irmãos, precisam ajudar, precisam ombrear esta obra. Não deixe, aleluia, as mãos pesar, mas tenha ombros amigos para nos ajudar nesta obra. Rei Malamagaia Shalamai. Deus, incendeie a vida dos obreiros. Renove cada um de nós, Senhor. Aleluia! Nós precisamos de um renovo espiritual. Precisamos sermos melhor para Deus. Aleluia, ser as pernas de muitos que estão mancando. Aleluia, de ser as vistas daqueles que pouco enxergam no reino de Deus. Deus precisa de Elias, Deus precisa de Eliseu, com o poder dobrado para fazer a obra do Senhor. Eu deixo essa mensagem, reflitam naquilo que eu estou falando. Aleluia. Concluindo, como todos viram, o rei morreu. O rei Acasias não desceu para cumprir o que Deus usou o profeta Elias. E eu quero crer que Deus tem profeta, e eu estou profetizando para esta igreja. Eu profetizo na autoridade do nome do Senhor. Deus é grande, Deus é poderoso. Ele está aqui para te levantar. Não é só no tempo passado, é no tempo presente. Em nome de Jesus. Amém.